Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora me diz uma coisa. Você já percebeu que muita gente começa o dia como se estivesse atrasada para a própria existência? Abre o olho e já abre a ansiedade, como se o mundo fosse desabar se ela não resolver tudo antes do café. Só que aqui vai uma afirmação especial. E eu sei que pode até incomodar. Não é a correria que te prepara para o dia. É a gratidão que te fortalece para atravessá-lo. E quando você entende isso de verdade, a fé cristã deixa de ser teoria e vira direção. O mais curioso é que Deus não precisa que você seja forte logo cedo. Ele te oferece amor e misericórdia antes mesmo de você ter desempenho. Cada amanhecer carrega uma mensagem de esperança. A misericórdia não envelheceu durante a noite. Ela se renova. E olha, se você tem carregado culpa, cansaço ou aquela sensação de novo isso, eu quero te mostrar como oração e devoção, bem simples e bem prática, pode reorganizar sua mente e colocar seu coração no lugar certo, sem discurso complicado e sem maquiagem espiritual. Porque existe um tipo de recomeço que o mundo não ensina. Não é o recomeço de agora eu vou dar conta de tudo. É o recomeço de agora eu vou caminhar com Deus. É aí que milagres e graças começam a aparecer, não só como eventos raros, mas como sustentação diária. E quando a gente entende a cruz e redenção como fundamento do dia, a gente para de viver como refém do ontem e aprende a começar o hoje com paz, propósito e clareza. Então fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te guiar por um padrão de oração que muda o seu dia. Se você aplicar, pode mudar até o seu ano. Agradecendo a Deus por um novo dia. Sabe aquele instante em que você abre os olhos e percebe: eu acordei. Pois é. Isso não é só rotina. É presente. É fé cristã em prática, bem ali no simples. Quando você começa o dia com oração e devoção, o coração deixa de correr e aprende a respirar. Você troca a pressa por uma mensagem de esperança, como quem diz: Deus, eu estou aqui. E, de quebra, já treina o olhar para enxergar amor e misericórdia até nas coisas pequenas. A gratidão cristã não é educação religiosa, é disciplina de alma, tipo academia do espírito. Você agradece pelo ar, pelo corpo funcionar, pela chance de recomeçar. E isso muda o tom do dia. Faça um teste prático. Antes do celular, diga em voz baixa 3 obrigado bem específicos. Obrigado pelo descanso, pela minha casa, pela oportunidade de hoje. Simples, sem floreio. Essa oração e devoção abre espaço para milagres e graças que a pressa costuma ignorar. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. Agradecer não é fingir que está tudo perfeito. Agradecer é reconhecer que, mesmo com problemas, Deus sustenta. E isso é maturidade na fé cristã. Quando a ansiedade vier querer mandar no seu café da manhã, responda com uma mensagem de esperança. Algo como: Senhor, governa meu dia. Eu não quero carregar o mundo nas costas antes das 8 horas. Isso é amor e misericórdia aplicado ao cotidiano, e ainda economiza um bom tanto de drama desnecessário. Se você quiser um caminho bem prático, aqui vai um ritual de 2 minutos que funciona. Leia um trecho curto, Salmo 23, Salmo 121, Mateus 6, e faça uma oração e devoção direta. Depois, escreva uma linha num caderno. Hoje eu recebo vida como dom. E assine, como compromisso. Isso cria memória espiritual. Você começa a notar milagres e graças, mesmo quando o dia é comum. E, aos poucos, a cruz e redenção deixam de ser só tema de igreja e viram direção de vida. Porque, no fundo, todo amanhecer é um convite. Recomeça comigo, do jeito certo. A gratidão abre a porta. Mas tem outra chave ainda mais profunda que Deus entrega diariamente. E é aí que a fé cristã fica ainda mais bonita. Não é só um novo dia, é um novo fôlego interior. Você vai perceber que Deus não só te acorda, Ele te renova, com amor e misericórdia de verdade. E isso puxa o próximo passo. A tal misericórdia nova a cada manhã, que muda tudo por dentro. Misericórdia nova a cada manhã. Agora, olha que coisa poderosa. Deus não te entrega apenas um novo dia. Ele te entrega uma folha em branco por dentro. Essa é a essência da fé cristã quando fala de misericórdia. Você não começa amanhã condenado pelo ontem. Pelo contrário, a oração e devoção te lembram que o Senhor renova a força e a direção. Como quem diz: vamos de novo. E isso vira uma mensagem de esperança bem prática.
Hoje você pode fazer melhor. Com amor e misericórdia real. Não é mágica barata. É sustento diário. Desses que viram chão firme. Quando a Bíblia fala que as misericórdias se renovam, ela está mexendo com a nossa mania de carregar culpa na mochila. Sabe aquela voz interna que fala você errou? Então pronto. Acabou. Pois é. Misericórdia desarma isso. Ela não diz tanto faz. Ela diz eu te levanto. E aí entram milagres e graças que não se compram com esforço. O problema é que muita gente acorda e já abre a conta do passado, como se o céu fosse um banco cobrando juros. Mas a cruz e redenção já pagaram o preço do recomeço. E isso muda o jeito de encarar a segunda-feira e a vida. Quer um exemplo prático que funciona até em dia corrido? Use uma frase âncora ao levantar. Algo como: Senhor, eu recebo tua misericórdia hoje. Me ensina a andar com sabedoria. Isso é oração e devoção, sem complicação. Depois, escolha uma atitude pequena que combine com amor e misericórdia. Pedir perdão, responder com calma, recomeçar uma tarefa. Simples, mas estratégico. Você transforma a fé cristã em comportamento, não só em sentimento. E, com o tempo, você percebe milagres e graças nas mudanças discretas. Menos explosão, mais paz, menos ruído, mais clareza. E tem uma parte contraintuitiva que quase ninguém gosta de ouvir. Misericórdia não é prêmio de quem merece. Se fosse, ninguém teria. A misericórdia é dom. E é justamente por isso que ela traz uma mensagem de esperança tão forte. Você não precisa ficar perfeito para se aproximar. Você se aproxima para ser transformado, passo a passo. A cruz e redenção não são enfeite teológico. São a base do seu recomeço diário, inclusive quando você falha feio. E quando isso entra no coração, você começa a viver de um jeito que pede uma coisa a mais. Porque Deus renova a misericórdia. Mas como é que a gente responde a isso na prática do dia? A resposta aparece em quase todas as orações que marcam novos começos. Reconhecer bênçãos concretas, uma por uma. E aqui o jogo vira, porque gratidão não é geral. Gratidão é específica, detalhada, quase contábil do bem. Então me acompanha no próximo passo. Listar as bênçãos de verdade, sem fingimento, com fé cristã no chão da vida. É aí que oração e devoção ganham forma. E o coração aprende a enxergar melhor. Abertura, humilde. Agora, repara como as orações de manhã quase sempre começam do mesmo jeito. Com um Deus, eu tô aqui. Não é teatro, é alinhamento. A fé cristã começa quando você para de bancar o autossuficiente. A abertura humilde coloca você no lugar certo. Criatura falando com o Criador, com oração e devoção sem máscara. E isso já vira uma mensagem de esperança, porque o coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. É aquele suspiro sincero que diz: Senhor, assume comando, porque eu já vi onde o meu controle me leva. Muita gente pensa que precisa falar bonito para Deus, como se oração fosse redação do Enem. Mas a verdade é mais simples e mais séria. Deus se agrada do coração quebrantado e honesto. Ponto. Uma abertura humilde costuma ser curta. Obrigado, Senhor, por este novo dia ou guarda minha casa e minha mente. Isso é amor e misericórdia em forma de conversa, e não uma performance religiosa. E quando a gente começa assim, parece que o céu abre espaço para milagres e graças do cotidiano. Quero um exemplo prático para hoje. Antes de qualquer decisão, faz uma pausa santa de 20 segundos. Mão no peito, respiração funda, e uma frase simples: Jesus, me guia. Eu não quero agir no impulso. Isso já é oração e devoção aplicada, porque você interrompe o automático e escolhe sabedoria. A fé cristã vira direção no trânsito, na reunião, na mensagem que você quase mandou atravessado. E olha que curioso, essa humildade evita muita dor desnecessária e ainda preserva relacionamentos. O começo humilde também funciona como um reset mental. Você reconhece que precisa de Deus para viver bem. E isso não te diminui, te fortalece, porque você deixa de depender só da sua energia limitada. Nessa hora, a cruz e redenção deixam de ser assunto distante e viram fundamento. Eu posso recomeçar sem fingir. Você não entra na presença de Deus como acusador de si mesmo, mas como filho que confia no amor e misericórdia. E quando essa porta abre, o próximo passo vem quase naturalmente.
Reconhecer a misericórdia de Deus de forma explícita. Porque uma coisa é dizer bom dia, Senhor. Outra é admitir eu precisei da tua misericórdia ontem. E preciso hoje também. E é nesse ponto que a oração fica mais profunda, mais real, mais transformadora. O coração começa a entender que viver é receber. E também responder. Com fé cristã. E aí a gente entra no próximo elemento. A consciência da misericórdia que renova e sustenta, mesmo quando ninguém vê. Vamos seguir nessa linha. Reconhecer a misericórdia de Deus. Depois da abertura humilde, vem uma parte que muda o clima do coração. Reconhecer a misericórdia de Deus. É quando você para de olhar só pro que falta e admite: Senhor, se eu tô de pé, é porque tu foste bondoso comigo. Isso é fé cristã no modo mais prático possível, porque você enxerga a vida como graça, não como obrigação. E sim, isso acende uma mensagem de esperança. Se Deus renovou a misericórdia hoje, Ele ainda não terminou com você. A oração e devoção, aqui, deixa de ser ritual e vira reencontro. Misericórdia, na real, é Deus não te tratando conforme o seu pior dia. É Ele te dando mais uma chance quando você mesmo já se daria bloqueio e seguiria a vida. Por isso a cruz e redenção são tão centrais. Ali Deus resolveu o problema do pecado sem destruir o pecador. Não é passar pano. É cura profunda. É amor e misericórdia com verdade e justiça. E quando você reconhece isso, o peso da culpa começa a perder força, e os milagres e graças começam a aparecer onde antes só tinha condenação. Quer um exercício simples, mas poderoso? Faça uma pergunta toda manhã. Senhor, de que o Senhor me livrou sem eu perceber? Às vezes foi um acidente que não aconteceu, uma palavra que você não disse, uma decisão que você adiou. Isso fortalece a fé cristã porque você começa a notar providências invisíveis, que também são milagres e graças. E para não ficar abstrato, anote um livramento por dia numa lista. Em uma semana, você vai se assustar com o cuidado de Deus. E aí, naturalmente, a oração e devoção deixa de ser pedido desesperado e vira relacionamento consciente. Outra prática que funciona é a troca de sentença. Em vez de se condenar, você declara a verdade da redenção. Algo como: em Cristo, eu recomeço. Eu não sou refém do meu erro. Isso é cruz e redenção traduzida em linguagem diária. E não, isso não te torna relaxado. Te torna responsável com esperança, porque amor e misericórdia não geram preguiça, geram mudança. A mente fica menos reativa, o coração fica menos amargo, e você começa a agir com mais paciência com os outros também. A misericórdia recebida vira misericórdia oferecida. E isso é a maturidade da fé cristã. Só que tem um ponto decisivo. Reconhecer misericórdia é lindo, mas gratidão de verdade tem endereço e nome. E é aí que muita gente falha, porque agradece no geral e depois volta a reclamar no específico. No próximo passo, a gente vai fazer diferente. Agradecer por bênçãos concretas, uma por uma, como quem treina o olhar. E quando você começa a nomear as bênçãos, a mensagem de esperança ganha corpo, e os milagres e graças ficam mais visíveis. Vamos entrar nessa lista com inteligência espiritual e pé no chão. Ação de graças por bênçãos específica. Agora vem a parte que separa a gratidão, bonita no discurso da gratidão, que muda a vida. Agradecer pelo específico. Na fé cristã, isso é como acender luz em cômodo escuro. De repente você vê coisas boas que estavam lá o tempo todo. E aqui entra a oração e devoção com método. Porque não é só obrigado por tudo, é obrigado por isso, isso e isso. Quando você nomeia as bênçãos, a mensagem de esperança deixa de ser teoria e vira experiência diária. E sim, isso aumenta sua sensibilidade para amor e misericórdia, inclusive em dias comuns. Comece pelo básico. Obrigado pelo fôlego, pela noite guardada, pelo alimento, pela chance de tentar de novo. Depois, desce pro concreto do seu mundo. Obrigado por tal pessoa, por tal oportunidade, por tal livramento. E se você pensar, mas minha vida tá uma bagunça, melhor ainda. Isso treina o olhar a não ser sequestrado pelo problema. Não é negar dor. É lembrar que, mesmo na dor, existem milagres e graças sustentando você. A cruz e redenção também entra aqui,
Porque a maior bênção não é circunstância perfeita. É recomeço real com Deus. Quer uma prática simples, estilo gente normal que tem boleto? Faça a lista dos 5 P's: pessoas, proteções, provisões, portas abertas e paz. Todo dia você escreve uma bênção em cada P, nem que seja curtinho. Exemplo: pessoa, minha mãe. Proteção, cheguei bem. Provisão, tive almoço. Porta, nova chance. Paz, consegui dormir. Isso vira oração e devoção com estrutura, e é tão prático que você consegue fazer em 2 minutos. Com o tempo, a fé cristã fica mais firme, porque você para de medir Deus só pelo que falta. E quando a mente tenta reclamar por hábito, a lista te puxa de volta para a mensagem de esperança. Outro exemplo real. No meio do dia, quando bater aquela irritação, faça uma pausa de gratidão estratégica. Olhe ao redor e nomeie 3 coisas boas na hora. Tenho água, tenho um lugar para sentar, tenho alguém para falar. Isso parece simples demais, mas é exatamente aí que mora o segredo. Pequenas ações quebram grandes espirais emocionais. E sem perceber, você começa a responder à vida com amor e misericórdia, em vez de reatividade e impaciência. A gratidão vira uma linguagem do coração que abre espaço para milagres e graças. E tem um efeito colateral maravilhoso. Quando você agradece pelo que recebeu, você fica mais generoso com o que pode oferecer. Você começa a perceber que a bênção não é só para te manter, mas também para te tornar canal de bem. Isso puxa naturalmente o próximo passo da oração: entregar o dia e as decisões nas mãos de Deus com sabedoria. Porque você reconheceu as bênçãos, e agora precisa caminhar com direção, para não desperdiçar o novo começo. E é aí que a cruz e redenção encontram o cotidiano. Senhor, guia meus passos antes que eu faça besteira. Renovação emocional, ao começar o dia. Agora que você já agradeceu e nomeou bênçãos, presta atenção no que acontece por dentro. O coração desacelera. Isso não é só psicologia positiva. Na fé cristã, é a alma sendo realinhada pela oração e devoção. Você sai do modo alarme e entra no modo confiança. E isso por si só já é uma mensagem de esperança. Muita ansiedade nasce de tentar controlar o que ainda nem aconteceu, como se a mente fosse uma central de previsão do caos. Mas quando você começa com amor e misericórdia, você para de brigar com o futuro antes dele chegar. Pensa comigo, se você acorda já correndo, seu corpo entende que existe perigo, mesmo que seja só a caixa de e-mails. A oração matinal muda esse sinal interno. Ela diz ao seu sistema inteiro: Deus está comigo, eu não estou sozinho. E quando essa verdade desce do pensamento pro peito, é como se uma poeira assentasse. Não significa que seus problemas evaporam. Significa que você ganha postura para enfrentá-los sem se perder. E, nessa hora, milagres e graças começam a aparecer do jeito que quase ninguém percebe. Paz no meio do barulho. Exemplo prático: se você acorda com a cabeça cheia, faça o triângulo do recomeço em 90 segundos. Respire fundo e diga: Senhor, eu recebo tua paz. Agradeça por uma coisa específica. Entregue uma preocupação concreta. Tipo: obrigado pela minha família. Eu te entrego essa reunião. Isso é oração e devoção com objetividade. E aqui vai a parte mais bonita. Você não está apenas falando. Você está treinando a alma a depender da graça. A fé cristã amadurece quando a gente aprende a confiar de propósito, não só quando sobra tempo. Quando a renovação emocional acontece, você também começa a reagir diferente às pessoas. O estresse faz a gente virar espinho ambulante. A presença de Deus faz a gente virar abrigo. E isso é amor e misericórdia traduzido em atitudes. Você escuta melhor, julga menos, responde com mais calma. Às vezes, o maior milagre do dia não é uma porta aberta, mas uma discussão que não aconteceu. E sim, isso tem tudo a ver com cruz e redenção. Cristo não só te perdoa, ele te transforma. Só que tem um detalhe: renovação emocional não é anestesia, é direção. Depois que o coração acalma, você precisa escolher um novo foco, senão a ansiedade volta no automático. E é aí que entra o próximo passo: a mudança de perspectiva, sair do medo e entrar na gratidão consciente. Porque a mente sempre vai se agarrar a alguma coisa. A questão é: ela vai se agarrar ao pânico ou à promessa?
Vamos puxar esse fio no próximo tópico. A mudança de perspectiva para a gratidão. Depois que a oração acalma o coração, vem um movimento ainda mais estratégico: mudar o jeito de olhar a vida. A fé cristã não te convida a fechar os olhos para os problemas. Ela te ensina a não fazer do problema o seu Deus. E aí a oração e devoção viram uma troca de lente. Você sai do "tá tudo errado" e entra no "Deus está comigo aqui". Isso é uma mensagem de esperança com fundamento, não com otimismo vazio. E, quando a perspectiva muda, o dia muda junto. Até quando o cenário não muda. A maioria das pessoas vive num piloto automático de reclamação. Não por maldade, mas por hábito. A mente pensa: se eu antecipar o pior, eu me protejo. Só que isso gera desgaste, não proteção. A gratidão corta esse ciclo porque ela te obriga a reconhecer amor e misericórdia onde o medo só enxerga ameaça. E olha a ironia. Você pode ter pouco, mas com gratidão você vive com mais paz do que quem tem muito e vive murmurando. E, no caminho, os milagres e graças vão aparecendo como detalhes que antes você nem registrava. Quer um exemplo real de mudança de perspectiva? Quando algo der errado, faça a pergunta certa. Em vez de "por que comigo?", pergunte: "Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui?". Isso é oração e devoção madura, porque você para de se vitimizar e começa a aprender. E para ficar prático, escolha um versículo âncora da manhã e repita ao longo do dia. Sugestões: Salmo 46:1, Filipenses 4:6-7, Isaías 41:10. A fé cristã ganha musculatura quando a palavra vira ferramenta, não enfeite. Uma segunda prática é a regra dos 60 segundos. Quando a mente entrar em espiral, você tem 1 minuto para mudar a trilha. Agradeça por uma bênção, peça direção para a próxima decisão e faça uma ação simples e imediata. Exemplo: obrigado pelo trabalho. Me dá sabedoria. Vou responder só o que é urgente agora. Parece bobo, mas isso evita que você desperdice o dia inteiro por causa de um gatilho pequeno. E aí amor e misericórdia começam a aparecer como autocontrole, paciência e escolhas melhores. Essa perspectiva também te protege de um erro comum: confundir fé com sentir-se bem o tempo todo. Fé é caminhar com Deus mesmo quando o coração não está animado. E isso é cruz e redenção no cotidiano. Cristo não prometeu ausência de lutas, prometeu presença no meio delas. Quando você entende isso, sua mensagem de esperança fica mais sólida, porque ela não depende do humor do dia. E os milagres e graças passam a ser vistos não só como eventos, mas como sustentação contínua. Só que, se a perspectiva muda, precisa mudar também a prática. Não basta agradecer. É preciso entregar o dia a Deus com intenção. Porque a gratidão prepara o terreno, mas a direção decide o caminho. E aí vem o próximo passo: compromisso com o dia à frente. Escolhas, palavras, prioridades, tudo diante do Senhor. É o momento de dizer: Deus, eu vou viver isso. Me guia com sabedoria. Vamos entrar nisso agora. Comprometer o dia a Deus com sabedoria e paz. Chegou a hora de virar a chave. Depois de agradecer e reconhecer a misericórdia, você entrega o dia. Na fé cristã, isso é maturidade. Você não só celebra o novo começo, você pede direção para não estragar o começo com pressa. E aqui a oração e devoção fica bem objetiva, quase plano de ação espiritual. Você diz: Senhor, governa meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões. Simples e profundo. Isso mantém a mensagem de esperança viva quando o dia tenta te empurrar para o velho padrão. Muita gente começa o dia com Deus, mas termina o dia no modo "eu sozinho". A entrega do dia é justamente o antídoto. Você assume que precisa de graça do início ao fim. Isso não te torna passivo, te torna estratégico, porque você escolhe caminhar com amor e misericórdia, não no impulso. E é aí que milagres e graças costumam acontecer. Menos decisões ruins, mais clareza, mais portas certas. Às vezes o milagre não é Deus mudar o mundo, é Deus te impedir de fazer bobagem com o mundo. Exemplo prático de oração curta para esse momento, do jeito que dá para falar até saindo de casa. Pai, obrigado por este novo dia. Renova a tua misericórdia em mim. Me guia em sabedoria e paz. Protege meus passos. Amém. Isso é oração e devoção com começo, meio e direção.
e você pode adaptar para o seu ritmo. Se você preferir algo ainda mais direto, use a oração do foco. Senhor, me dá paz para aceitar, coragem para agir e discernimento para escolher. E pronto. Fé cristã aplicada em linguagem simples, sem complicar o que Deus já fez acessível. Agora, deixa eu te dar uma prática que parece pequena, mas é poderosa. Definir uma intenção do dia. Escolha uma só, tipo hoje eu vou falar com mansidão, ou hoje eu vou ser pontual e honesto. Isso conecta cruz e redenção ao cotidiano, porque você não está só pedindo, você está se dispondo a viver diferente. E se falhar, você volta para misericórdia, não para culpa, amor e misericórdia. Lembra? Essa repetição diária forma caráter, e caráter sustenta uma vida que enxerga milagres e graças com mais frequência. Outra ferramenta: bloqueio santo contra a distração e ansiedade. Antes de começar o trabalho, separe 10 minutos sem tela. Um salmo, 23, 91 ou 121. Uma oração e devoção curta e uma lista de 3 prioridades reais. A maioria vive afogada porque começa o dia com 30 demandas e 0 direção. Aí o coração vira fumaça. Quando você faz isso, sua mensagem de esperança ganha estrutura, e o dia fica mais governável. E sabe o que é mais curioso? Você rende mais, justamente porque está menos ansioso. Só que tem um ponto final desse movimento. Depois de comprometer o dia, você começa a perceber como tudo isso se encaixa em novo começo. E aí entra algo que mexe com muita gente. Não é só um novo dia. É a sensação de novo tempo. Como um novo ano. Uma nova fase. A fé cristã trata esses marcos com seriedade, porque eles mexem com propósito, prioridades e recomeços. Então, naturalmente, a próxima conversa é: o que significa novo começo diante de Deus, sem prometer o que não pode cumprir e sem viver de ilusão? Vamos entrar nessa ideia de novo ano. Novo começo com os pés no chão e o coração no alto. Novo começo, novo ano e nova estação com Deus. Quando a gente fala novo dia e misericórdia nova, é natural o coração pensar: então dá para recomeçar de verdade. E sim, dá, mas do jeito de Deus, não do jeito de promessa vazia. A fé cristã trata o novo ano como um marco simbólico. Não é superstição, é consciência. É aquela chance de olhar para a vida e dizer: eu não quero repetir os mesmos erros só porque o calendário virou e eu continuei igual. A oração e devoção. Nesse ponto, vira alinhamento. Você pede direção para reescrever hábitos, prioridades e decisões com sabedoria. E isso já é uma mensagem de esperança. Porque recomeço não depende só de força, depende de rumo. Só que deixa eu ser bem direto, como um mentor que quer te poupar tempo. Ano novo, não muda nada sozinho. Quem muda é você, quando decide andar com Deus com amor e misericórdia no dia a dia. Muita gente faz meta como quem compra fogos, bonito por uma noite e esquecido depois. Mas com oração e devoção, você troca meta grandiosa por prática consistente, e aí sim acontecem milagres e graças. A cruz e redenção te lembram que recomeço é possível, mas exige rendição e constância, não só empolgação. Quer uma forma prática de transformar novo ano em mudança real? Faça o triângulo do recomeço para a vida inteira. Uma coisa para deixar, um hábito, uma atitude, um vício emocional. Uma coisa para construir, uma disciplina. Uma coisa para servir, alguém para abençoar. Exemplo: deixar reclamar de tudo. Construir 10 minutos diários de salmo e oração. Servir ligar para um familiar e cuidar da relação. Isso coloca a fé cristã em movimento e transforma amor e misericórdia em decisões concretas, não em discurso. E, no meio do caminho, você vai perceber milagres e graças em coisas que parecem pequenas, mas mudam sua rota. Outra prática de ouro: escolha uma palavra-tema pro ano e ancore em Deus. Pode ser paz, disciplina, restauração, sabedoria. Aí você conecta essa palavra a um texto bíblico e a um hábito. Se a palavra for paz, por exemplo, Filipenses 4, 6, 7, e o hábito de não começar o dia no celular, mas em oração e devoção. Isso cria um norte. E quando o ano tentar te engolir com pressa, você volta para a mensagem de esperança que te sustenta. A cruz e redenção te mantém firme. Você não está tentando ser perfeito, você está tentando ser fiel.
E sabe o que é mais interessante? Novo começo também envolve comunidade e cuidado com quem caminha com você. Porque fé cristã isolada vira teoria. Fé cristã vivida aparece em relações, perdão, reconciliação, generosidade. Então, um novo ano com Deus não é só minha vida vai melhorar. Eu vou melhorar o ambiente onde eu vivo. E isso já puxa o próximo elemento das orações matinais. As perguntas de reflexão que colocam verdade no coração e direção na prática. Porque depois de falar de recomeço, o que falta é uma coisa: examinar a alma com honestidade, para não viver no automático. Bênçãos, misericórdia e mudança de caminho. Agora a gente entra num ponto que parece simples, mas é nível avançado da fé cristã. Saber se examinar. Porque oração e devoção sem reflexão vira repetição. E repetição sem consciência vira rotina vazia. As perguntas certas funcionam como espelho. Mostram onde Deus já agiu, onde você precisa de cura e onde precisa de decisão. E isso fortalece a mensagem de esperança, porque você não vive no escuro. Você aprende a ler o próprio coração. Com amor e misericórdia, você se encara sem se destruir. E isso já é um milagre. Primeira pergunta: quais bênçãos se destacaram hoje? Não responda com nada. Mesmo no dia difícil, sempre existe um sinal. Alguém te ajudou. Você teve força. Você teve livramento. Faça um exercício prático. Toda noite escreva 3 bênçãos do dia, em uma linha cada, bem objetivas. Em um mês, você vai ter um registro de milagres e graças que a sua memória, sozinha, não segura. E quando você olha esse histórico, a fé cristã para de depender do sentir e passa a ter evidência cotidiana. Segunda pergunta: em que área eu preciso da misericórdia de Deus hoje? Aqui não é para se culpar, é para ser honesto. Pode ser paciência, pureza de intenção, controle da língua, perdão, ansiedade, orgulho. E aí entra uma prática curta. Confesse com simplicidade e peça ajuda concreta. Senhor, eu tô impaciente. Me dá mansidão e domínio próprio. Isso é oração e devoção com verdade. E a cruz e redenção te garante que você não será rejeitado por ser humano. Você se aproxima de Deus não porque está pronto, mas porque precisa. E esse é o ponto. Terceira pergunta: como a gratidão pode mudar meu jeito de encarar amanhã? Aqui você transforma a reflexão em plano. Se você percebeu que reclamou demais, escolha uma ação. Começar o dia agradecendo por 5 P's: pessoas, proteções, provisões, portas, paz. Se percebeu que a ansiedade te venceu, escolha um antídoto: 10 minutos de Salmo 121 e oração antes do celular. Se percebeu que faltou amor e misericórdia, escolha um gesto: mandar uma mensagem de reconciliação, oferecer ajuda, ouvir sem interromper. Isso é fé cristã virando comportamento, e comportamento consistente abre espaço para milagres e graças. E, para fechar esse bloco sem encerrar o fluxo, deixa eu te cutucar com carinho. Se você não faz perguntas, a vida decide por você. O mundo vai te empurrar para a pressa, pro ruído e para a distração, e depois ainda vai te cobrar paz como se fosse fácil. Mas quando você pratica reflexão com oração e devoção, você ganha direção. E direção sustenta a mensagem de esperança. E aí surge a próxima etapa natural do nosso roteiro: costurar tudo isso num padrão diário, simples, repetível, que qualquer pessoa consegue fazer. Porque o objetivo não é entender bonito, é viver melhor, dia após dia, sob a cruz e redenção. Quando você termina esse vídeo, eu quero te fazer um convite simples, mas sério. Não deixa isso virar só conteúdo bonito. Faz virar prática. Porque fé cristã que não desce pro cotidiano vira só ideia. E você não precisa de mais ideias. Você precisa de direção. Então hoje, ainda hoje, separa 2 minutos. Agradece pelo novo dia. Reconhece a misericórdia de Deus e entrega uma preocupação específica nas mãos dele. Isso é oração e devoção com propósito. E é assim que a mensagem de esperança começa a ganhar corpo. Agora, eu quero que você responda com honestidade. Qual foi a bênção mais clara que você quase ignorou hoje? E em que área você mais precisa de amor e misericórdia agora? Se você tiver coragem de escrever isso aqui nos comentários, você não só assume um compromisso público, como também ajuda outras pessoas que estão lendo em silêncio, precisando do mesmo encorajamento.
E deixa eu te provocar com carinho. Você quer mesmo um ano novo? Ou quer um coração novo? Porque milagres e graças não começam no calendário. Começam quando a gente decide caminhar de um jeito diferente. Se essa palavra falou com você, coloque em prática e volta amanhã para repetir esse padrão. A cruz e redenção não são um enfeite da fé cristã. São o fundamento do recomeço diário. E se você conhece alguém que anda acordando já cansado, já ansioso, já sem perspectiva, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Pode ser a mensagem de esperança que faltava para ela dar o próximo passo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por aqui, porque a gente vai seguir aprofundando oração e devoção de um jeito simples, direto e transformador.